E aí, como vocês estão? E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o caso do Zeng envolvendo uma menor de idade. E cara, é triste como um canal de opinião ter feito isso e pegou todo mundo de surpresa, até mesmo eu. E pra contextualizar vocês, eu não tô passando pano pra ele e também não acho certa a atitude dele. Mas eu não acho certo vocês irem no canal da mãe dele e lá hatear ela, entendeu? Agora eu vou deixar com vocês a opinião agora do tio Sam, que ele vai explicar também o ponto, também a visão dele. Então, vamos ver o vídeo. Opa, meus queridos, tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra deixar claro a minha visão sobre tudo que recentemente vem acontecendo em relação ao Z, e dar a minha opinião independentemente se o Z em si é meu amigo ou não. Até porque meu canal é um lugar onde na grande maioria das vezes, se eu ver algo errado acontecendo, eu vou comentar e opinar, e não seria diferente. Enfim, o Z é um canal de comentário e opinião e eu não preciso contextualizar muito, até porque aqui na comunidade em si de canais de comentário e opinião, o Z é um dos maiores do Brasil. Porém, algum tempo atrás o Z acabou se envolvendo em algumas polêmicas que acabou por afetar um pouco a sua imagem, como foi o caso de alguns anúncios que ele colocou em excesso no vídeo do Wreckful, um streamer que acabou tirando a sua própria vida, e o Z acabou colocando 16 anúncios. Logo isso virou um debate imenso entre criadores. Ou também o mais recente, que é o caso de cobrar R$200 por amizade. Isso obviamente caiu muito mal, até porque a amizade não é algo em si que se compra, e sim que se conquista, e por mais que o Z em si ele tentou se explicar, isso não pegou muito bem pra imagem dele. Tá, mas vamos direto ao ponto. Tudo começou quando eu tava aproveitando uma viagem que eu tava fazendo com alguns amigos e o meu celular ele não parava de vibrar com as notificações. E cara, ao abrir o Twitter eu me deparo com um perfil e uma thread com algumas conversas do Z com uma suposta garota de menor. E sendo sincero, ao ler aquilo eu realmente fiquei incomodado. Eu não vou me aprofundar nessa questão porque existe tantos vídeos na internet que basta você dar uma pesquisada e você encontra todos os prints. Ou basta você pesquisar no próprio Twitter que vai encontrar absolutamente tudo. E sendo sincero, ao ler tudo aquilo eu realmente fiquei incomodado. Mas resumidamente é o Z conversando com uma fã e tendo conversas íntimas. Tem até um questionamento se ele namorava ou não. E a verdade é que é uma merda cada conversa que eu li. Ele deu duas respostas a isso tudo e o pior de tudo foi a primeira resposta que o Z deu em relação ao Exposed, dizendo que ele tinha brigado com a namorada e a culpa era da garota porque ele tava bêbado, carente e etc. E cai num baita ponto hipócrita onde o próprio Z já se pronunciou sobre essa desculpa de colocar o álcool como culpado. Quando você tá bêbado, você não perde o controle das suas ações, você não perde o controle do teu corpo. A única coisa que você faz é expor os pensamentos que você já tinha antes. Então muita gente começa a usar o álcool como uma desculpa pra poder fazer coisas que não tem coragem de fazer quando tá sóbrio porque não tem desculpa. Por exemplo, vamos supor que você gosta daquela menina. E aí você quer chegar naquela menina, mas tem medo de tomar fora porque ela vai ficar lembrando disso pra sempre. O que passa pela sua cabeça é, mano, eu posso chegar nela e se ela me der um fora, eu posso falar tipo, ah, mano, eu tava bêbado. Tendo em vista que ele faz vídeos falando sobre isso, ver ele fazendo exatamente o mesmo do que sempre critica, mostra o nível de hipocrisia que o Z acabou atingindo. O Z, com o passar do tempo e com os números que ele conseguiu alcançar em pouco tempo, alguma coisa infelizmente mudou. E quando criticavam o mesmo, ele respondia sempre com algum tom sarcástico. E isso nunca vai ser bom para uma figura pública, porque vai ter sempre pessoas que não vão gostar da resposta. A não ser se tu for um orochinho, e aí tá tudo de boa. O Z ele errou tanto em tentar justificar e botar a culpa na suposta vítima e ainda colocar a culpa em coisas fúteis sem colocar a culpa a si mesmo, tendo em vista, é claro, tudo até o momento que tem desse Exposed. Sério, não existe justificativas a quem tá tentando encontrar alguma nesse aspecto e assunto, porque me desculpa, é um erro. O Z ele tá errado e ponto final. Tanto que na segunda postagem, o próprio Z, depois de perceber a merda que ele fez, ele veio a público e assumiu o próprio erro. E pelo menos isso ele teve coragem de admitir. E cara, isso me deixa muito triste porque ver um amigo fazendo uma merda dessa é algo muito difícil, sabe? Eu faço vídeos repugnando coisas desse gênero e ver um amigo fazendo isso dói muito. Escrever esse roteiro tá sendo algo muito difícil e quem acha que eu tô feliz com essa notícia, que eu não me importaria, que eu passaria pano, sério, vocês não fazem ideia do quanto essa merda me afetou. Eu só peço por favor que vocês não entendam errado esse vídeo. Esse vídeo não é uma defesa ao Z. Eu não concordo com absolutamente nada das conversas e etc. É algo que realmente eu li e não me senti confortável em ler. Então, por favor, não vem falar que eu tô passando pano, porque eu não concordo. Logo após isso, um caos foi gerado,
Inúmeros criadores postando sobre, começou a sair vídeo sobre essa thread, e a consequência disso tudo foi com que, nesse final de semana, toda a imagem do Z fosse destruída. Tanto que ele perdeu, eu acho, 10 mil inscritos em um dia. Só que as coisas, elas saíram um pouco do controle. Começaram a ir no canal da Dona Cida, a mãe do Z, e começaram a falar sobre o ocorrido, e até mesmo passaram a começar a ameaçar ela, dizendo coisas absurdas a ela, sendo que, cara, a Dona Cida, ela não tem absolutamente nada a ver com o que tá acontecendo. Eu imagino como deve estar sendo desesperador pra uma senhora receber ameaças de algo que ela simplesmente não tá envolvida. E claro, falando sobre o filho dela, é claro, né? Só que aí entra um ponto muito importante, e é sério. As pessoas, elas devem tomar muito cuidado com as acusações feitas. Afinal, alegar algo sem ter provas concretas é algo muito sério. Simplesmente pelo fato do fardo de ser chamado de pedó é algo que pode ser motivo para causar um linchamento tanto pro Z ou até mesmo pra mãe dele. Então é algo muito pesado. Esse título de pedó é algo muito pesado. Eu acredito que estão fazendo muitas acusações de forma precipitadas, então tomem muito cuidado com o que vocês estão falando em vídeos ou em posts do Twitter. É apenas uma dica. Vocês não podem apontar um erro, sendo que vocês também estão errando em estar acusando. Então, por favor, tomem muito cuidado com o que vocês afirmam que o Z é, porque se alguma coisa acontecer, você ou seus pais serão os responsáveis. Que você já tinha antes. Então muita gente começa a usar o álcool como uma desculpa pra poder fazer coisas que não tem coragem de fazer quando tá sóbrio, porque não tem desculpa. Por exemplo, vamos supor que você gosta daquela menina, e aí você quer chegar naquela menina, mas tem medo de tomar fora, porque ela vai ficar lembrando disso pra sempre. O que passa pela sua cabeça é, mano, eu posso chegar nela, e se ela me der um fora, eu posso falar tipo, ah, mano, eu tava... Até o Kenny falou desse assunto também, eu vou mostrar o vídeo dele dando a opinião dele. Opa, e aí, tudo certo com vocês? Pois é, Z, mais um Exposed, só que dessa vez, coisa bem séria. Eu particularmente não costumo trazer vídeos desse tipo aqui pro canal, mas esse caso do Z realmente tá me incomodando de uma forma que eu não teria como ficar quieto. E como talvez alguns de vocês já sabem, eu costumava acompanhar o Z e me inspirava muito no trabalho dele, assim como me inspiro muito no Tio Sam, no Digo e no Golart. E por saber dessa situação chata que tá acontecendo, eu me senti obrigado a me pronunciar. E sim, eu disse que me inspirava, porque depois de tudo que aconteceu, eu não consigo mais enxergar o Z da mesma maneira que antes. E é realmente bem chato quando tu vê cancelarem alguém que tu gosta. Porém, se tratando do Z, quem o acompanha sabe que não é a primeira vez que isso acontece. No caso, um cancelamento, tá? Porém, na maioria das vezes, ele acaba sendo cancelado por algum motivo bem fútil. E eu falo dessa maneira porque se ele parasse um pouquinho pra pensar antes, ele teria evitado de passar por todos esses transtornos. E por conta disso, eu o considero alguém muito inocente. Porém, não como se ele não tivesse culpa das coisas, mas sim porque parece que ele não tem noção das consequências dos seus atos. E isso é algo realmente bizarro, principalmente considerando que ele é um cara que tem um canal de 300 mil inscritos e 20 anos de idade. Porque, na boa, se tu acha mesmo que ninguém iria te criticar por colocar uma categoria por R$200 com o nome de amigo no teu seja membro, ou exagerar no número de anúncios em vídeos com temas pesados, mas tudo bem, até aí, na minha opinião, até que são erros perdoáveis. Porém, esse último Exposed não foi por algo banal, mas eu tenho certeza que tu já deve estar sabendo do que aconteceu, né? Mas eu não vim aqui pra dar um relatório de tudo que tem ocorrido, porque eu tenho certeza que tu já deve ter visto algum vídeo a respeito disso. E se tu viu alguma coisa relacionada a isso, então tu deve ter uma noção de o quanto isso é algo repugnante. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo para dar minha opinião com relação ao posicionamento do Z perante a tudo isso. E na boa, Z, tu me decepcionaste muito, cara. Eu particularmente aprendi a expressar a minha opinião sobre esse assunto, por mais que o meu conteúdo na maioria das vezes acaba sendo mais reflexivo, ainda assim achei importante falar sobre isso. Porém, até então tínhamos apenas os prints das conversas nojentas que haviam sido vazadas, e admito que em primeiro momento eu fiquei receoso de acreditar em tudo isso, até porque é um assunto bem grave. Porém, o próprio Z confirmou o relato, de uma maneira bem estranha eu diria, porque em um primeiro momento ele colocou a culpa na bebida, e isso foi uma grande hipocrisia da parte dele, até porque se tu o acompanha já deve ter visto criticar pessoas que culpam a bebida pelos seus atos, coisa que ele tinha acabado de fazer, mas um pouco depois ele viu que isso não seria uma desculpa plausível e admitiu tudo o que tinha feito. Porém, pela gravidade do problema, eu duvidei muito que isso ficaria apenas no Twitter, e eu tava certo, pois não demorou muito para que ele se pronunciasse postando esse vídeo, e é aí que as coisas começaram a piorar ainda mais, porque no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele já recebeu mais de 7.000 dislikes e dezenas de milhares de pessoas já se desinscreveram do canal dele. Mas o que mais me incomodou mesmo foi a forma como ele se pronunciou no vídeo. E se você por um acaso se desinscreveu do canal dele antes
antes dele postar esse vídeo e não assistiu, eu recomendo que o assista. Bom, resumindo um pouco esse vídeo, ele começa falando a respeito das ameaças que estão fazendo a ele e a mãe dele, e em seguida ele fala sobre o Exposed, mas não de maneira direta, o que demonstra que ele sabe que está errado. Afinal, é comum adotarmos uma linguagem verbal indireta quando estamos tentando nos afastar de uma situação. Sendo assim, ele comenta que muitas pessoas estão dizendo que ele possui cerca de 22 a 24 anos, quando na verdade ele tem 20 anos. E também a Ana também fez sobre isso também. A Ana, ela vai aparecer aqui na foto, vocês vão saber. E vou deixar o vídeo dela também, que ela vai falar também sobre esse assunto. E vamos ver o vídeo também. Me girl, porque tu não vem pra mim, me chama de... E aí galera, como vocês já sabem, o Z foi exposto e estão acusando ele daquele crime. Então vocês sabem que a internet foi meio que a loucura assim da parte da comunidade de opinião, e no Twitter só dava isso. Pra quem tá desatualizado, bom, vazaram uma conversa do Z conversando com uma garota menor de idade. Se eu não me engano, ela tem 14 anos. E isso gerou uma polêmica do caramba, porque acusaram ele de ser pedó. E ele perdeu muitos inscritos graças a isso, e ele tinha feito um posicionamento muito bosta nas redes sociais. Por isso que o pessoal ficou mais revoltado ainda com ele. Mas alguns minutos atrás, porque quando eu tô gravando isso aqui faz só alguns minutos, ele postou um vídeo falando sobre o lado dele do Exposed e pedindo pra não atacarem a mãe dele. Pelo menos isso ele tá certo. Bom, mas enfim, e nesse lado aí da história dele, ele posta alguns prints da conversa também, dela dando mole pra ele, assim, vamos dizer, porque foi um pouco a mais que isso. Mas enfim, vamos recapitular aqui pra você que ainda tá defendendo o Z, ou depois de ter visto esses prints, tá do lado dele. Olha, não importa quantas merdas a garota falou ou se ela deu em cima dele. A gente sabe muito bem quem é um adulto da conversa. Esse, mesmo se você não soubesse o que tava fazendo, cara, não justifica você ir dessa forma e falar com ela desse jeito. E cara, você me decepcionou demais. E também, mano, não é porque ela é menor que você pode falar o que você quiser também. Cara, você tá muito lascado também. Não quero que isso aconteça com você, mas cara, não adianta, mano, já era que você fez e isso não tá pra reverter. Bom, eu acabei não falando no vídeo porque acabou ficando muito grande na hora de eu editar, mas bom, ficou mais ou menos assim. Eu não achei certo, também não achei errado também. Ele fez totalmente errado e merece sim pagar, mas a família dele não merece. E, bom, meu vídeo vai ficando por aqui, mano. Eu espero que você veja até o final também. E obrigado muito. Se inscrever também, obrigado aí.